pessoal, bem-vindo. Para quem não nos conhece, eu sou a Martina, Verdade? E eu é, sou o Gustavo. e a nossa convidada é a Fabíola Breda. Depois de muita história que a gente tem para contar, né, Fabíola? Conta aí para gente a sua história. Senta que lá vem a história. A nossa história já começou praticamente próximo de uma data que vai estar para acontecer, se eu não me engano, é no próximo mês, né? Que é da Inflora. Foi. Então, a gente se Ah, cruzou. isso, Aí, isso. então, a história é muito antiga. Então, É quando bem eu antigo. fui até Olambra, eu tinha segundas intenções. E aí eu, com toda essa história nossa, consegui trazer o Gustav e depois a Martina junto. Também foi junto, é claro. Isso Quem foi. recusa um convite para ir para Natal com muita emoção, né? Não é assim que é o termo lá? Aqui tudo acontece com emoção. Comigo, quer dizer, claro que todo mundo escolhe, mas as minhas escolhidas são sempre emocionantes. Então, a gente tem história emocionante. Eu acho que dá para uns 4 happy hours. Isso, Opa! com certeza. Naquele boteco pé na areia, Com camarão. com camarão. Continuamos amando, Fabiola, continuamos amando. Mas Precisamos eu fiquei repetir. impressionado. A primeira vez que a Fabiola me convidou, isso foi em novembro de 2010, 15 anos atrás, Gustavo, eu nem tenho registro. e Foi. saindo do aeroporto, foi em novembro, 15 anos atrás, É, novembro de 2010. E indo de táxi para o hotel, eu vi um outdoor no meio da avenida, uma das mais movimentadas de Natal, a minha foto, dizendo que ia ter um curso de paisagismo em Natal. Falei, gente, eu me senti verdade, devia ter importante. fotografado, né, Eu me Fabiola? senti muito importante, dona Martina. Mas era, olha, outdoor, foi em rádio. Eu bati nos estados mais próximos daqui, colando, assim, lambe-lambe em tudo que. Olha, não foi à toa que deu Notou, uma né? lista de espera, que aí eu tive que Era um curso. persuadir a Martina a permitir que o Gustavo ficasse mais uns 10 dias aqui. Pois é, era Tivemos para fazer o duas curso para turmas. 30 pessoas, Deu mais, né? deu Tivemos que muito fazer mais. duas Teve que turmas, né? dividir em duas turmas. É, foi legal, Duas turmas. legal. Foi É. muito intenso. Muito bem organizado, um dos cursos, não, o melhor curso organizado que eu já dei lá fora, fora de Depois São Paulo. voltou, depois voltou, fez jardinagem, né, Fabiola, né? Ah, teve o Encontro Potiguar. Depois eu ainda me aventurei, já que, infelizmente, eu pensei que a gente ia conseguir fazer disso uma sequência anual, não ocorreu, e eu me aventurei em fazer o primeiro encontro potiguar de paisagismo e jardinagem. E Paisagismo de aí, jardinagem, que e foi aí no foi hotel, quando Veio, foi veio o Raul, né? Foi mais Raul, gente, foi. no dia, depois do curso, aí teve um workshop, Encontro, teve, foi o pessoal da UE. Eles fizeram a divulgação dos produtos da UE, deram curso, Gustavo deu curso de jardinagem, teve palestras com Raul Canovas, a Gleide, pessoal do Green Wall, assim, da Rainbird, foi da Rainbird também, eles participaram, sempre, né? foi, legal. Essa é, galera, assim, sempre junto. Então, depois Sim. dali, a gente meio que virou uma patotinha, assim, que estava sempre junto, assim, em algumas coisas. Casa Cor, aí eles estavam, então, assim, sinal que a coisa deu certo. Ai, que bom, né? Que eu bom, né? lembro Que que satisfação. nesse Encontro Potiguar, você tinha mandado até uma foto, porque a gente ia fazer um jardim, de verdade, vamos dizer, né? Desde o começo, né? Exato. Marcar o jardim, tirar a grama, colocar substrato, plantar as mudas, tudo e tal. E aí, de repente, o cara do hotel, eu acho que é responsável pelo setor ali de manutenção, ele falou: não, 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 pelo amor de Deus, aí você não pode fazer jardim. Ali passa cano, passa não sei o que e tal. Tá, onde é que pode fazer? Ah, pode fazer, sei lá, uns 10, 15 metros mais para o lado da praia. Quando a gente abriu ali,
Tem um monte de fio ali, você lembra? Ai, Aí, meu Aventuras. Olha, e aí eu colocava a Augusta nas frias e a Martina lá do outro lado, calma, vai dar Salvando. tudo certo. Não, Não, vai mas dar é tudo assim certo. mesmo. não, mas essa história, muitas vezes, eu lembro dos meus cursos, quando a gente tem um cliente assim que fala, não, eu não quero projeto, eu só chamei o senhor aqui para dar umas ideias, né? A gente tem muito desse tipo de cliente, né, que se assusta com o preço de paisagista e coisa e tal. Aliás, eu comprei até umas mudas e tal, e onde é que eu planto isso aqui? Aí eu falo, minha senhora, eu não sei aonde a senhora vai plantar isso aí. Eu não sei onde é que estão passando os canos, não sei onde é que estão passando os fios, né? E você vê que aconteceu exatamente ali. O cara que sabia o que tinha debaixo do chão ali, ele falou, não, aqui você não pode fazer jardim, você tem que fazer lá. E era lá que estava um monte de fios. Olha aí. Exato. Por isso que o projeto é Aprendizado. importante. Mas e aí, naquela época você não era arquiteta ainda, Fabiola. Conta um pouco para gente. Não, eu até tentei arquitetura, na verdade, eu não sou arquiteta, Ah, tá. não deu liga. Eu vi que não era a minha praia e continuei no paisagismo, e aí foi quando eu identifiquei a gestão ambiental com algo que eu já estava fazendo. Porque em Natal a Ah, gente tem muitas áreas de preservação e que os clientes, né, eles não têm nem ideia onde eles estão. Então, aquilo fez mais assim sentido para mim. Eu não me sentia que eu ia ter uma formação por ter, né, só para assinar como tá. arquiteta. Aí acabei não Uhum. seguindo e segui mesmo o que eu estava sentindo que estava me completando como profissional. Que é a parte de gestão. Tranquila de gestão ambiental, e isso hoje eu vejo assim como algo que eu falo, nossa, que bom que eu fiz gestão ambiental, tô muito feliz com que a escolha que eu Ah, tive que uns anos legal. atrás. É, e ele tem muita coisa para fazer, né? Principalmente reflorestamento das dunas, né, e tal, que deve estar se movimentando com o vento, né, se deslocando e tal. E deve ser complicado, né, plantar nas dunas ali de Natal, não é? Olha, é muito complicado, porque hoje em dia você falar em mitigar o que está se perdendo é muito mais complexo, porque às vezes a gente faz tem educação ambiental na escola, tem educação em vários lugares, você trabalhar com várias formas, né, de mitigar alguns problemas, mas ela faz parte do seu dia a dia. Então, colocar uma situação como essa daí, como algo que você vai, os barulhos, cachorrada, vai colocar como uma Aham. necessidade, está muito atual. Então, ninguém vê a gestão como algo atual para pensar no futuro. Então, até o Entendi. paisagismo, para mim, hoje ele tem um sentido muito mais amplo do que projetar espaços com harmonia, né, com a técnica, beleza, mas ele está um pouco mais além, porque eu acabei tomando para mim também um sentido diferente de criar. Ai, legal. Conta aí um pouquinho, então. Mostra aí suas experiências para Olha, gente. eu achei muito interessante mostrar para vocês, né, aonde eu estou. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dos meus relatos. E a gente Legal. brevemente vai falar aqui das falésias, né, de Natal, que na verdade são alguns trabalhos que a gente faz sobre os tabuleiros, porque é uma característica muito forte aqui do litoral. E eu vou tentar pincelar as minhas aventuras, compartilhar com os amigos aí que estão assistindo, que com certeza a gente passa por isso, é um aprendizado meio que empírico, cada um tem o seu, e essa troca ela é muito importante, né? Então, eu falar um pouquinho do meu, ouvir do outro, é super, para mim, é muito positivo. Então, Legal. vamos lá. Pronto, é a primeira imagem que eu acho que fala muito do que a gente pode ter aqui, né? Essa daí é uma costa litorânea, e na primeira imagem que vocês veem ali aqui aquelas falésias, né? Só que é uma costa Uhum. que ela começa mais do sul ao norte, ela muda muito.
Então, ela é muito comum, essa característica, ela não é só uma coisa, né? Então, a gente tem mais ao norte uma vegetação mais de restinga, arbustos rasos, muitas dunas, aí começa a ir para o sul, aqueles resquícios de Mata Atlântica, elas permanecem, elas ficam adensando em algumas baías, então você vê o contraste dessas encostas, né? Então a gente tem muitas falésias também nessa formação de barreiras rochosas, que a falésia, ela é uma formação, né? Que com o tempo ela vai sendo moldada através dos ventos, que aqui são fortes demais, muito. A gente está bem na esquina, né? Então, a gente tem um vento muito intenso. Então, isso vai formando essas encostas, e o que eu chamo de tabuleiro, exatamente, depois da falésia, a gente tem essa área mais plana, tá? Então, é onde a gente consegue, né, são alguns condomínios, algumas casas, tem essa licença ambiental, para fazer, né, a construir, e a gente faz esse trabalho, né, no caso, esse projeto que eu vou mostrar para vocês, eu fui contratada para fazer um projeto de paisagismo e que não tinha nada a ver com gestão ambiental, mas aí eu conto no próximo slide. Deve ter muitas leis, né, Fabiola, para se mexer nessa área, né? Até mesmo primeiro porque a encosta, eu não sei se é Brasil todo, porque teoricamente a encosta é toda da Marinha, né? Não tem uma lei assim? Tem uma boa uma parte da área. Marinha. Depende muito, assim, das leis municipais, estaduais, né? Então, assim, dependendo do município, ele se ajusta também pela característica da formação. Então, existem algumas falésias que elas são mais suscetíveis, são mais ativas, outras são menos, então depende muito dessa área que a gente chama, sabe onde tem a pré-amar, que é onde vem a onda e ela bate no pé da duna, aquilo a gente chama de, se eu não me engano, é berma. Ali você começa a contar um espaço que você tem que ter de, se eu não me engano, é de 100 ou a 300 metros, dependendo da falésia, para você começar a construir. E essa área de preservação. Então, eu, como paisagista e como gestora, eu vejo agora de uma forma diferente quando eu sou convidada a fazer algum trabalho. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, não pelo que o meu cliente pede, mas pelo aquilo que eu já sei, né? Então, eu trago comigo algumas questões que talvez ele não tenha nem conhecimento. Essa é uma grande curiosidade, né? Quem nunca fez nenhum projeto lá, provavelmente não sabe de nada mesmo, né? Tem que estudar antes e tudo. Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado também para abordar essas questões de necessidades, de você, a supressão vegetal, que para ele às vezes incomoda, aquilo é uma necessidade de cuidado mesmo, né? De você estar protegendo aquela encosta. E aí você não só projeta, mas como também tem que, de uma forma muito sutil, orientar o cliente, né, para ele conseguir entender algumas situações do porquê daquele processo, daquela criação. Aí é isso. Legal. E me diz uma coisa, você consegue mudas, por exemplo, nativas ali da própria dunas e tal? Tem alguém que produz ali na região, não? Olha, já tivemos alguns dois viveiristas que tentaram, se eu não me engano, era um vinagro, que ele iniciou essa ideia, mas nunca realmente ele conseguiu. Mas a gente sabe, a gente conhece de alguns, assim, poucos que tentaram. Até a própria Universidade Federal daqui, ela tem esse incentivo, mas nunca na escala necessária para paisagismo. Então, a gente é muito limitado mesmo quando a gente tenta trabalhar com o que tem aqui. Então, aquela ideia de pertencimento, aquela ideia de você conseguir recompor, é muito mais difícil ainda do que você compor com alguma coisa de fora, porque o recompor, trazer de volta aquilo que já foi suprimido, aí para a gente é um trabalho ainda mais árduo, sabe? Desafiador, né? Muito, muito. Aí se vira nos 30.
Tem que virar com o que já tem que virar com a paciência, com a expectativa criada pelo seu cliente, que às vezes você consegue isso, aí é igual assim, né? Um esqueminha que você faz o projeto de paisagismo, e aí você faz uma harmonia legal, aí você põe um canto que fica muito massa, aí você sabe que consegue dar uma segurada no outro. Então, é onde aquela expectativa do seu cliente consegue segurar. Então, a gente consegue deixar um espaço que ele fala, nossa, uau! E aquele espaço que ainda não ficou, uau! Aí ele, tá, mas aquele ficou muito bom, eu posso aguardar. Então, para você conseguir mudas de viver, você tem que buscar onde que você busca? Recife? Infelizmente, o Rio Grande do Norte, ele ainda não conseguiu atender o paisagismo na sua necessidade mais ampla, até porque eu acredito que essa ideia desse paisagismo regenerativo, ela está ampliando agora pela necessidade. Então, a gente tem encostas, a gente tem praias aí que elas estão sendo tomadas, nem sei se tomadas, viu? Não sei se a palavra é correta, mas o mar, ele avança, que é natural, e você não tem aquela proteção natural das rasteiras, então ele está sendo invadido pelas pessoas, e aí ele não tem mais como conter. Então a gente fica muito limitado, mas acredito que vem de Recife, às vezes alguma coisa até em João Pessoa, então a gente fica assim, buscando coisas por aqui. Aqui a gente ainda não consegue muito, não. Uhum, uhum. Aí a gente fica aí. Pois é. Posso passar aqui para mostrar esse caos? Pode mostrar esse caos. Pronto. Eu não sei se vocês conseguem notar nessa imagem que eu apontei o dedo ali, porque essa pequena área é uma área que eu posso contar para vocês que ela foi suprimida, teve uma supressão vegetal, que não é uma ideia muito boa, né? Foi colocada uma grama, e mais à frente depois eu vou mostrar, porque isso não fazia parte, eu nem precisava estar aí, não fazia parte do projeto. E essa parte eu fui observar pela supressão vegetal e por causa da piscina que eu ia trabalhar na parte de cima da casa, onde estavam saindo os canos, eu precisava entender como que era a logística. E eu notei que naquele buraquinho ali, ela fazia a limpeza da piscina jogando essa água. Então, automaticamente carreia, né, toda essa questão do solo, e ali embaixo a gente tem a descida para a praia, que vai carregando várias coisas, e ela pode, daqui a pouco, levar a casa dela, né? E eu expliquei que isso me deixou, assim, bem preocupada. E na outra imagem, né, a gente tem a obra da piscina já toda mexida, que a casa já estava em reforma, né, estava toda impermeabilizada, e ela reclamava muito que quando as chuvas fortes vinham, ela fazia um volume muito grande de água, porque a casa ficava num platô e descia. Então, ela vinha aquela pressão toda impermeabilizava e descia exatamente para essa parte de baixo. Então, quando você pega essas situações, problema, você vai ter que mitigar. Então, aonde eu não fui chamada para mexer, eu mexi. Eu falei que era importante eu mexer ali, porque ali também ia ser resultado para manter a parte de cima. Então, eu estava vendo algo que ela não enxergava. Então, são duas coisas muito diferentes. Eu via algo que para ela estava tudo ok. O coqueiro ficou ali ainda. O coqueiro... Lá atrás, não é? Um coqueiro? E o coqueiro ficou. O coqueiro está dentro do padrão que ele está na lateral, na verdade. O ângulo da foto mostra que ele está na parte de trás. Foi plantado ali, supostamente por ela, né, antes, mas tem toda uma vegetação suprimida aí, que está fora da característica desse espaço. E ela queria fazer uma horta, na verdade. Arbustos ou não? Oi? O que você teve que tirar foram mais arbustos ou teve árvores também?
Na verdade, eu entrei para avisá-la dessa supressão, né? Eu queria fazer a recomposição, porque ela retirou, né, implantou grama e queria colocar uma hortinha. Só que essa parte é uma parte que a gente precisa ter aquelas normas do CONAMA, que faz a regulação das áreas de APP. Então, a área de preservação permanente, ela pode, né? Você está próximo, então o condomínio pode. Só que a partir do momento que ele se aproxima muito dessa área de preservação, ela tem que ter esse espaço. E às vezes as pessoas, a casa própria, né, conseguem entrar e eles acabam sem saber, tiram um pouco da vegetação e podam dar. Acho que eles vão fazendo, né? Eles vão vendo o terreno. Mas, pelo fato das falésias, é meio rochoso, né? Não tem uma parte dessa área que fica rocha também, ou não? Então, na verdade, a gente tem formações de falésias que elas podem ser rochosas, areia compactada, pode ser até de argila. Então, dependendo da característica, né, da onde você tem. Né? Nesse espaço, é uma formação de barreiras rochosas. Não é, o solo é muito raso e pobre, tá? Então, eles autorizam essas construções com distanciamento. Essas árvores só existem nesse espaço porque é uma baía, então ela fica um pouco mais protegida, né, das ondas, então ela é uma falésia mais estável. Então, essa falésia, ela não tem tanto problema, por isso que a gente tem até plantas aí. Então, essas plantas acontecem, ela com terra, mas o solo ele é muito pobre. Então, é mais um problema para a gente que está tendo que dar uma resposta para um cliente que quer uma Mata Atlântica no Nordeste. E cada litoral tem, né? Então, a gente tem que lembrar do pertencimento, de onde você está e o que é que você tem. Tem que aculturar o cliente, né, Fabíola, na verdade. A Juliana já mandou uma carinha ali. São algumas situações que a gente tem que rebolar, né? Você vai lá com jeitinho, faz um jogo ali e consegue, põe uma coisa que ele quer e põe duas que você quer. Assim, fica todo mundo contente. Você vai negociando. Pois é. Isso aí. A Isabel já mandou um coraçãozinho. Ai, essa Isabel é minha mãe! Quando eu chamei a mãe, o papagaio, o periquito, chamei todo mundo para participar, para a gente ficar conversando. É isso aí. Mãe deve estar orgulhosa da filha. Olha aí, ó. Minha mãe é um barato. Boa noite, obrigada, mamãe. Então, vou seguir aqui com a história, tá? Vai lá. Vou lá. Pronto. Aí tá tudo muito bonito, né? O projeto que a gente vai lá, desenha, mostra, mas as coisas aconteceram de uma forma que estava aquela piscina muito antiga e tinham arquitetos também à frente dessa reforma da casa e a gente ficou responsável pelo lado externo. Eu digo a gente porque quando eu trabalho numa equipe onde eu faço um trabalho meio como um regente. Eu preciso da iluminação, eu preciso da irrigação, e a gente sabe o que quer e a gente só vai regendo, porque senão eu concentro demais e eu perco o foco. Aí eu trabalho assim. Mas eu sou sozinha no Breda Paisagismo. Então, nesse projeto, eu encontrei algumas soluções de revitalizar uma piscina, de abrir a parte que ela estava toda impermeabilizada, trazer vegetação para ela que ela não tinha nem solo suficiente, projetando um vertical. A piscina acaba ganhando uma fonte, que ela queria uma fonte, aquelas coisas grandes assim. Sim. Né? Eu falei, não, vamos com mais calma, tem barulho do mar, vamos fazer só uma correnteza, e tudo com orçamento mínimo, pode gastar. Porque eu tenho muita planta da fazenda, eu tenho muita planta, eu falei, não tem problema, a gente vai se virar com o que tem, não tem problema, e, enfim.
a gente faz no limão, né? Porque é uma limonada. E desse projeto a gente apresentou essas soluções, né? E ela aceitou e acabei estendendo, né? Dando aquele chorinho para ela, de trabalhar aquela parte lá de baixo, porque senão ela teria problemas. Então aquilo foi uma questão mais de consciência ambiental mesmo do que uma consciência estética, porque às vezes a gente, às vezes não, a maioria das vezes a gente é chamado por estética, né? A gente quer só deixar um jardim bonito. Mas eu tenho aquele preceito que eu preciso da função, eu preciso entender como que a movimentação da casa, né? Dos familiares. E aí vai nascendo. Então, ele cresceu com esse conceito. No caso, esse deck, ela já tinha um deck pequeno, e aí a sugestão foi crescer esse deck, avançar a piscina toda, cobrindo algumas marcações mais retas da piscina, deixando a forma mais orgânica. E ela só mudou por causa dos arquitetos. Infelizmente, eu deixo até uma questão aqui, que nós tínhamos colocado a madeira de cumaru, se eu não me engano. Mas sugeriram de usar um deck hoje no mercado que é conhecido como madeira ecológica. Plástico. E aí, na Casa Cor, nós tínhamos usado e funcionou, porque na Casa Cor ela funciona à noite. Só que para o Nordeste, esse piso, madeira ecológica, ninguém tem ideia, não, do Sul e Sudeste. Vocês não têm ideia do que é pisar nisso aqui. Parece que está pisando num boi, praticamente. É um piche, assim. E aí eles acharam legal trabalhar com essa madeira ecológica, não me avisou, trocou todo o deck que era por madeira, né, que ela já tinha um pedaço, ia só completar por madeira ecológica, nada contra a madeira ecológica, pelo amor de Deus, vou perder não é isso. É que para o Nordeste não rolou. Literalmente, fica aqui a dica para os amigos que trabalham para o Sul, Sudeste, tranquilo, à noite, Casa Cor, foi lindo, foi muito bom, mas nessa piscina, quando eu cheguei, eu tenho até um vídeo de eu olhando assim, ela molha assim, sabe? Onde caiu. Nossa, desse jeito? Ela fica mole. Esse deck aqui. A nossa Casa Cor tem 2 decks aqui. Nós temos ela, mas ela realmente, para andar descalço, ela é muito quente. A madeira é mais. Mas aí também, eu pensei que era só aqui. Ela é muito quente, mas não amolece, ela fica durinha, né? Ela não acontece nada disso. Ela só é quente para andar descalço, né? A gente tem aquela ideia que você anda na piscina, que você pode andar descalço. Não dá, não dá. Aqui, é muito aqui amolece e queima. Então, aí eu... né? Mas imagina o sol, né? Também vai da linha do Equador também, né? Que ideia. Não, aqui por cima e por baixo. Aí eu acho que enterraram mais de 90 mil garrafas PET. Então, o projeto é legal, né? De todo o conceito. Mas conceito de sustentabilidade, coisa e tal, mas precisa ver. Exatamente. Tem coisas que funcionam num lugar e outros, não. Infelizmente. Mas valeu, super dica. E aí, foi substituído pelo cumaru ou não? Então, não, eles deixaram o plástico, hoje eu já não sei se eles aguentaram manter essa madeira ecológica, né? Mas, assim, a gente, como profissional, fica até aliviado, porque sabe o material que foi indicado, foi orientado à madeira, porque já a experiência da gente já tinha mostrado que realmente não dava certo, né, na região do Nordeste, mas acho que as arquitetas não tinham conhecimento e sugeriram para a cliente não usar madeira, tal, e que ficaria mais viável, e não rolou para a gente, né? Seguiu o projeto, mas não foi com as especificações sugeridas por mim. Aí, não sei. Tá certo. O erro também se torna uma forma de aprendizagem, né? Pois é, vai ficar a marca lá no pé. Pois é.
É assim. Então, E aí? aí aqui, né, já o processo já da formação e execução, derrubando o muro, para a gente subir com o vertical, seguiram o projeto à risca, graças a Deus, assim, isso deu tudo certo, só mesmo mudaram a questão da madeira, né, e tudo permaneceu, trabalhamos com a iluminação, a irrigação, esse jardim que a gente conseguiu tirar uma boa parte para ter ele menos impermeabilizado, tanto a lateral também do jardim vertical está aberto, foi feito um rasgo ali de uma média de uns 60 centímetros, e aí vingou, né? E aí a gente desce para O sistema, as que sistema soluções. que você usou para o jardim vertical? Aqui são os tijolos de cimento mesmo. Então, foi aquele. Tá, da Foi Green. impermeabilizado, foi permeabilizado, depois passaram uma tinta preta e ali fluiu. Legal. Aqui eu não sei se vocês conseguem observar um cano saindo daquela parte do chão que eu falei, que eu estava vendo a água da piscina, né? É a tubulação ali. Aí, né? Na flecha branca. Sim. E aí eu comecei a usar algumas mantas para impermeabilizar essa passagem da água, usei tudo que ela tinha mesmo, era tudo dela, isso daí, não foi comprado nada, você pode ver que está muito sujo, a gente foi assim, usando porque ela vinha num volume, numa pressão tão forte que ela quebrou, né, essa pressão. Então a gente brincou de fazer na hora que ela limpasse a piscina, essa correnteza ela diminuísse e depois ela só entrasse pelo solo e conseguisse não fazer, né, carrear o solo, só mesmo entrar. Então, acho que até aí, eu acho que a missão foi cumprida nessa parte que eu fiquei bem preocupada. Porque aí a gente tem logo depois a falésia. Então, o carreamento dessa água, ela vai carreando solo, pedra, e isso pode acabar num deslizamento, que geralmente é o que acontece com as falésias aqui, né? Muito vento, essas intempéries, água, e aí acontecem alguns desastres que são previstos, né? Então, a gente tem um olhar mais cauteloso, e eu acabei avançando um pouco nesse projeto, numa área que eu não fui chamada, mas por uma preocupação mesmo de consciência. É meio ambiente mesmo, né, A gente tem que trabalhar com uma consciência um pouco aquém das necessidades, né? Então, se você conseguir fazer alguma coisa, eu falo, quero um projeto só com palmeira, mas se você puder pelo menos colocar uma árvore, já é alguma coisa. Eu penso assim, então... Certo. E é perigoso também, né? Conduzir toda a água do terreno para um lugar só, né? Falésia abaixo. Se cria um ponto erosivo, né? Exatamente. Então, o paisagista, se ele é o último, ele que é o culpado sempre, né? Vamos dizer. Então, ele tem que dar essa água ali para não criar um ponto erosivo. Nossa, que responsabilidade, Fabiola. Isso que eu ia falar, né? A profissão do paisagista é de muita responsabilidade. Por isso que chama desafio, né? Legal. Pois então, essa, né, foi a aventura, porque a gente não tem muito solo, são solos rasos, pobres, e aí a gente se depara também com essa situação. Então, a gente tem que trabalhar várias formas, né, de jardins verticais, trocar pisos, usar pisos drenantes, quando possível, né? Então, a gente usa de artimanhas para poder ajustar a expectativa do cliente com aquilo que o bolso também atende e você sai bem, né? Então, acho que aí deu para atender e sempre fica, né, alguma situaçãozinha, mas eu acho que aí a minha responsabilidade como profissional foi atendida, e é tanto que eu voltei depois desse condomínio para fazer um trabalho para o condomínio, e foi positivo também. Então, legal. Foi bem indicada, então. No fim, o cliente gostou. Pois é, vou passar para o próximo aqui. Tá muito rápido, Martina? Vai me orientando, por favor. Não, tá ótimo. Não, ótimo. Linha na pipa. Então vai.
Se alguém Aqui é tiver onde uma eu tô. dúvida, eles podem tirar a dúvida, Fábio? Podem abrir o microfone e perguntar, ou você Pode, prefere eu que dou uma deixe para o parada final? aqui. Para mim não tem problema, não. Vocês que mandam. Tá bom, viu, pessoal? Se alguém quiser abrir para uma pergunta, estamos aí. O seu copo é muito mais chique que o meu aqui, hein? Adorei. Que lugar Eu não estou em lindo! casa, não. Eu fugi para não ter barulho de criança, televisão, cachorro. Eu vim aqui para o escritório do prédio, e aí o negócio é chique, assim, mas nem em casa, não. Vocês tinham comprado uma. Não, vocês tinham comprado na época, 15 anos atrás, um terreno no condomínio também, né? No Alphaville No da vida ali, alguma Alphaville. coisa. Aí construíram a casa. O João chegou. Aí, na hora que o João chegou, tudo mudou. Ah, A veio o gente achava que ia temporão. ficar no Alphaville, de boa, jogando Aí chegou o tênis. João. Acabou, acabou. Estamos no apartamento agora. Vai conhecer, hein, Martina? Vou conhecer, viu, Gusta? Vamos para Vamos lá. sim. Ah, eu estou vendo o deck ali agora. Pronto, essa foi uma imagem, porque foi quando eu me deparei com o piso, né? Que eu fiquei meio assim na hora que eu cheguei, ninguém me avisou, já tinha sido trocado, e aí eu estou dando as orientações, né? Do que a gente já tinha feito, a perspectiva do que a gente conseguiu, né? Eu achei que ficou bacana, que eu consegui alinhar o deck com o mar, então dá essa visão mais contínua do projeto, então foi atendido, até aí foi tudo ok? Depois ela mandou um vídeo, que é até o próximo, das coisas funcionando, meio que foi até ela pediu para o Legal. jardineiro plantar, ela queria aquela cascata, né? Eu falei, não, cascata não. Então tem um barulhinho da água, o vertical, a Ah, iluminação. Zaninho. Legal. É a pegada hoje, né? Que as piscinas estão muito encostadas, né? No limite do terreno e o jardim vertical que vem a calhar ali. A cliente ficou Exatamente. satisfeita para te mandar esse vídeo, Fábio. Ficou, espero que sim, porque depois a gente não volta, é muita correria, assim, né? Mas como as plantas já estavam até grandinhas, depois ela, né, enviou isso daí, então, assim, a iluminação foi bem bacana, assim, todo o projeto, a parte externa ficou bem ajustadinha, e eu acho que eu saí também satisfeita, porque a gente sabe quando a coisa não fluiu. Eu acho que o trabalho foi feito, atendemos dentro do orçamento que era possível, né? Então, Uhum, Tem essa também. sim. então pronto. Aqui, Foi mais ou menos, lindo. essa a história, né, desse paisagismo sobre esses tabuleiros aqui de falésias. Legal, obrigada. Legal. Legal compartilhar isso. Esse daqui eu adoro mostrar, queria mostrar para o meu prof, meu professor, que é muito legal quando você se depara com algumas coisas e sempre lembra do que um amigo de trabalho, do que um professor, e sempre orientou, e aí você usa e você fala, nossa, caramba, que bom. Então, nessa situação, Legal. eu recebi dos meus clientes o projeto pedindo para eu fazer. E quando eu olhei, eu falei, mas fazer o quê? Né? Não entendi. E já estava pronto, né? Eu falei, isso daí, mas tudo bem, vamos dar uma olhada. Não, eu quero que você faça. Eu falei, mas eu quis escolher planta. Eu adoro até um arquiteto que fala que paisagismo não é jardinagem. Mas eu até colocaria, paisagismo não é só jardinagem, né? Então, eu acho que ele amplia. Então, quando eu peguei essa imagem que veio da arquiteta, era uma jardinagem, né? Aí eu não me acomodei, porque eu tive um professor chamado Gustav. E o que Aí ele eu falou? Você lembrou nessa hora? Porque eu fui pesquisar um negócio, aí o que eu fiz? Eu fiz um estudo do sol, para entender por Ah, que aquela piscina estava lá, e eu tinha que orientar a minha cliente se ela tinha ciência que essa piscina ia ter muita sombra e ia ficar fria, e se ela estava disposta a comprar um aquecedor.
E ela queria também... Eu não tinha alertado isso? Oi? Para pegar... A Ela tá no... arquiteta não tinha alertado isso. Não, mas eu é capaz alertei. de norte-sul, né? Pega o sol Aí do o que rachado. aconteceu? Ela falou que queria um lago. Aí eu falei assim, um lago aonde? E aí eles orientaram que esse lago, no desenho, né, não vou mostrar tudo, mas ele ficaria no final do terreno. E isso também me alertou, porque um lago, no sol que a gente tem aqui, nesse sol, ele pode ser, é possível, só que você tem que investir bastante, muito, porque esse sol nesse Esfriar? lago é uma luz que você tem que trabalhar com ozônio. Eu não sou especialista em lagos, a gente tem até aqui a Cotilagos com Altamiro, que faz esse trabalho, quando eu coloco, eu desenho isso, ele, né, é super técnico Isso, nisso. é. E eu, assim, abro mão, mas pouco que a gente sabe, é por isso que eu digo, o paisagista é meio regente de um projeto. A gente sabe o que quer, a gente entende. Agora, a técnica, vamos fazer uma equipe, todo mundo no seu quadrado. Então, isso funciona muito. Sim. Por isso que o paisagismo Ideal, né? Ideal. ele exige... E aí, nesse projeto, depois de eu analisar e visitar em loco, eu vi que essas situações que foram colocadas iam fazer com que essa cliente tivesse um investimento, não sei o que ela estivesse esperando, né? E eu apresentei isso, mostrei, e realmente não era, a ideia não era essa, e eu sugeri, né, se eu poderia, conversei com a arquiteta, se eu poderia fazer um ajuste. E aí foi feita, né? Aí eu entrei com uma ideia mais ajustada, a piscina ficou tomando mais sol lá no fundo, não ia precisar mais de um aquecedor, o lago foi trazido para frente, onde iria ficar na área mais sombreada, né? Esse espaço eu usei o caramanchão, porque a incidência do sol ia entrar muito nessa cozinha externa, eles não iam aguentar. Então, eu avancei com esse caramanchão e dei uma linha mais verticalizada para crescer um pouco, né? Para ficar chapadão. Uhum. E aí, mudou. Foi da hora. Bem embalado, bem embalado. Até a arquiteta aprendeu. Até a arquiteta aprendeu, Mas o que foi muito bom foi essa conversa que a gente teve, e ela foi muito aberta a permitir. Então, isso é muito legal. O arquiteto, ele chegar para você e falar, tá, vai lá. E eu não me acomodei, porque eu digo assim, sabe? Eu não gosto, a comodidade me impedia um pouco. Até fazer comida, aquela coisa, arroz e feijão todo dia. Então, se eu fosse mais acomodada, eu ia pegar aquele projeto e ia falar, põe essa planta, tá tudo bem. Mas aquilo eu não estava achando legal. Aí eu falei, não, isso daí não é um projeto de paisagismo que a gente vai entregar assim. Posso dar uma sugestão? Aí a gente, né, veio... Legal. Aliás, essa é uma qualidade que todo paisagista deve ter. Tem que ser incomodado, né? Tem que ser uma mente mais crítica, né? Tem que ser uma mente mais analisadora, né? Exatamente. Eu me Paisagismo cobro não é porque... só arquitetura, né? Não. E a gente não pode também achar que porque recebeu de um escritório de arquitetura é aquilo. Não é Eles isso. estão sempre certos, né? Não é isso. Então, o que seria muito legal claro, né, o escritório de arquitetura ter contato com a gente para a gente somar, né, aquelas parcerias que dão super certo. Chamar antes para dividir, né? Eu só ia, assim, ajudar a potencializar o que eles querem, né? Então, assim, eu iria tentar colaborar ao máximo. Eu falo, olha, aqui, ali, e não ter que refazer, né? E o cliente, enfim, várias coisas. E aí, assim, a gente não quer confrontar, a gente quer somar. Então, eu vejo isso como uma soma, né? Mas ainda está um pouco difícil. A gente vai tentando, alguns aceitam, outros não. Eu lembro que quando eu estive lá, a gente foi visitar um viveiro também. Muito possivelmente essas plantas vêm desse... A gente chama de viveiro aqui, né? Mas era um garden.
Aham. né? As plantas que possivelmente vieram de lá. Muitas delas, porque aqui a gente tem 2, 3 viveiros, ainda que estão tentando se manter, né? Porque o que a gente precisa, vai, de mais, assim, diferente, tem que vir, ou às vezes vem aí de Olambra, ou é uma coisa, a gente espera o caminhão chegar aqui para conseguir plantar aqui alguma coisa que, né, se ajuste. Então, a gente tem essa situação, né, limitada ainda dos viveiristas. Mas adorei. Parabéns pela solução. Obrigada. Vou lá, vamos seguindo aqui. Pronto, eu acho que aqui... Opa, aqui eu passei demais. Pronto, ó. Esse é um relato de uma cliente minha que, desde 2016, ela me contratou, foi logo depois da Casa Cor. Ela tinha essa casinha num condomínio que era só frente da casa, né? Então, a gente colocou ali uns crótons, umas dracenas, ali uns washingtônia, se eu não me engano, e ela ficou super satisfeita, foi muito legal. E ela é arquiteta, e foi legal porque ela dava aula na faculdade e tal, então, né, ela abriu essa possibilidade, eu fiz, e logo depois a família dela cresceu, e ela falou, Fabíola, eu quero levar as plantas comigo. Vamos lá, tá bom. Sério, então, assim, nós tínhamos ali as palmeiras com 15 metros, né, e acho que 7 anos, depois 16, tá mais ou menos isso. E aí foi um trabalho mesmo, assim, de meses, né? As imagens mostram aqui ela ainda, essa Washingtonia pequena, e depois quando a gente foi tirar, com Munck, então todas elas, o transplante foi com Munck, foi o dia inteiro só do transporte, só que há meses eu já fazia o acompanhamento da sangria, de todo o processo. Então ela confiou muito nesse trabalho, e ela aceitou tudo, desde tudo que eu pedi, ela foi lá, e deu muito certo, assim, hoje o projeto está até lá no meu Instagram, as fotos que ela fez em parceria com o arquiteto Matheus, e, assim, ficou linda, a casa enorme, linda, sabe, um potencial maravilhoso, então eu fiquei muito feliz em participar desse processo, da composição de um novo jardim com plantas que eu já tinha, né, usado. Para ela, né? A Juliana está perguntando qual o seu Instagram. Ela já quer espiar lá, né, Juliana? Eu vou ficar feliz. É Breda Paisagismo. Tá lá, a foto, se eu não me engano, é um Reels que ele fez, e ele fez, assim, umas imagens, elas estão super saudáveis hoje, então é muito legal, porque realmente o jardim, ele nasceu lá, né? Legal. Vou passar aqui. Eu lembro que a hora que eu estou vendo esse substrato, eu lembro que pela primeira vez eu vi aquela expressão areia barrada, não é isso? Exatamente, que é um solo, Gustav, que é muito comum da gente aqui, né? Porque é uma característica vermelha, então acho que deve ser porque deve ter ferro, alguma coisa assim. Então a gente tem esse solo que é um pouco mais argiloso, porque aqui não tem argila, ele ajuda a dar a compactação, porque a gente tem muita areia, né? Natal ele é super drenante, ele tem toda a parte dela, tem uma parte assim de baixo, assim, muito, muito rasa, mas com muita areia. Então, a areia barrada, ela ajuda muito. Só que aqui eu acho que ficou muito tempo e já era um solo menos arenoso. A gente nem precisou tanto, sabe, Gustav? Dessa areia. Então, a gente trabalhou com um substrato com muita folha e teve outras coisas também. Usei enraizador durante acho que deu mais ou menos uns 2 meses trabalhando com enraizador, direto lá no caninho, direto na fonte. E aí as danadas aí vingaram, infelizmente, só uma carpintária se perdeu, e ela tirou as estacas um pouco antes, bem no período forte com o vento. Pô, né?
E aí eu avisei, falei, ainda não, calma, mas aí foi. Mas só uma, acho que nós transplantamos umas 5, não, 6, porque teve mais, então uma perdeu. E aí eu, né, a ideia para... Fiz a filmagem para mostrar o tamanho delas, o jardineiro que se aproxima do torrão é maior do que ele, né, o próprio torrão. Então é incrível o tamanho dos berços que fizeram e a água, muita água, mesmo o segredo desse transplante está que houve, assim, água e todas as que a gente precisou estava lá. Então, acho que se deve a isso. Legal. Vamos lá, como é que está o tempo aí? Que eu falo pra caramba, Martina, você sabe. Estamos com 10 minutinhos aí, Fabíola. Vamos lá, vai que dá, porque aqui tem papo para... Vamos lá. Aqui foi quando saiu a bagunça, né? A bagunça saiu, hoje ela está já outra casa, está bem bonitona e tudo deu certo. Que legal. Olha aí. A casa maravilhosa, um design super moderno, e aí o paisagismo, obrigada, e tá aí, tudo... Vamos lá. Olha aí, ó. Essas folhas são de uma algaroba, de alguma... Alocásia, são alocásias com croton. Ah, tá. Aqui, Eu estava vendo na outra foto. Foto anterior. Onde foi muito bem tirada, né? Que tem ali no primeiro plano as folhas, não sei se é de um flamboyant. Sim, ele tem um flamboyant. Ah, então... Tem um flamboyant. Chutei, acertei. Então. Você tá... Olha, vou te falar, professor é professor, viu? Ele olha, ele fala, o que é aquilo ali, aquele graveto com aquela pontinha verde? Um flamboyant. Eu já coloquei um flamboyant, professor, deixa eu te explicar. Porque essa imperial, ela não devia estar aí, mas ela ficou. Eu falei, quem sabe? Quem sabe um dia ela sai? No dia que ela sair, o flamboyant vai estar lindo. Então, assim, são aquelas compensações que você fala, um dia ela vai. Mas... Um dia vai. Beleza. Nada contra imperial. Porque ele vai virar um poste na frente dessas janelas e o flamboyant vai trazer a beleza, né? É bem observado. Mas a hora do flamboyant vai chegar. Eu vi que na outra foto você plantou as alocásias, né? Muito usado hoje em dia, né? A tal da orelha de elefante. Olha aí, a barba de serpente. Muito. Aqui foi... E ficou assim, um talude um pouco íngreme e deu um resultado muito rápido, né? Para poder conter esse talude. Na outra lateral, não é possível ver nessa imagem, eu coloquei a Russélia, porque ela tem uma garagem lá embaixo. Então, ela cria um paredão de Russélia caindo na garagem quando ela ultrapassa. Então, ficou bem harmônico. No Instagram dá para ver assim, a filmagem. Dá para ver que há assim, um volume criado e o talude ficou bem adensado. Foi bom. Foi bom o resultado. Quando você revegeta um talude, o talude some, né? Parece que é coisa natural, de mata mesmo, né? Exato. E aí ele fica só aquela composição parecendo até um arranjo floral. Verdade. Legal. Aí, a minha mais nobre aventura para a história, eu acho que todo mundo que se preza a ter uma aventura na vida tem que passar pela Casa Cor, e eu não fui diferente. Olha aí. Nossa, que raiz enorme. Essa é uma raiz que a gente, na Casa Cor, né, a gente recebeu um espaço um pouco maior do que era previsto, e naquela hora você não está contando e você começa... Esse espaço vazio, ele ou precisa se transformar numa área de contemplação, ou precisa atender a uma demanda tal, e você tem que fazer, vamos lá, né? E aí, nessa situação, tem de tudo.
você, ainda mais assim, dura, lisa, sem ser conhecida, aí você fala, meu Deus, cadê meus patrocinadores? Só entrou a Rainbird comigo, a Rainbird sempre. Aquele viveiro entrou também, assim, super, né, ponta firme, mas, assim, é muita coisa. É piso que você tem que fazer, todo intertravado, então a demanda de patrocinadores, de colaboradores que atende cada profissional tem que ser suficiente. E a minha área era muito grande. Então, tudo que eu coloquei lá, até os próprios bancos, que eram muito pesados, precisavam de um MUNC também. Então, para mim, nada era pequeno. Era muita grama, era tudo muito. Então, assim, eu enfrentei algo que foi além das minhas emoções, né? Então, por isso que eu amei o trocadilho, porque, assim, a gente mora em Natal, que, né, fazem passeio com emoção, sem emoção, e os meus projetos sempre tem que ter emoção. Eu digo, meu Deus do céu, a Casa Cor, então, foi algo assim, nessa primeira imagem, o MUNC, ele quase não aguenta com a raiz dessa planta, e tombou um pouquinho, aqui não dá para ver. Furou a calçada. Então, assim, é só emoção. Mas... Um bug nas dunas mesmo. Olha, foi muita coisa, mas assim, teve também o César Revoredo na casa que ele era, né, todo o organizador, dentro das possibilidades, ele também dando, né, todo aquele apoio, mas assim, a gente tem que se virar nos 30, se não for assim, toda Expo, ela só acontece assim, né, no surto, e não foi diferente na Casa Cor. Deixa aqui a gente, a Patrícia Macedo. Pronto. Aqui são os bancos, né, que todos eles tiveram que, no percurso grande, tiveram que entrar com o MUNC. O telhado verde, ó, o primeiro que eu fiz na Casa Cor, ó, tá vendo? Legal, ficou lindo. É uma casinha do que eles chamam de abelha, né? De hotel de abelha. Isso, na verdade, a gente tem a estrutura, né, de bambu, e são vários bambus cortados e encaixados nessa estrutura, o que dá essa permeabilidade, né, para uma criança brincar, e a parte de cima toda com as plantas vegetadas para fazer essa... E aí tem o orquidário também, que a gente fez um orquidário para ocupar os espaços, né? Usamos muito do que a gente tinha para compor, máquinas, então era tudo muito também bucólico, porque tinha um enredo a Casa Cor, de falar de tal pessoa, então a gente tinha que não só trabalhar, mas tinha que fazer parte de um repertório que exigia que você criasse algo mais dentro do que eles colocavam, né? Então, teve horta, aqui foi uma horta que a gente delimitou com aqueles sacos de adobe, que a gente vai colocando a argila e prensando, e vai batendo. Muitas casas são feitas com esse saco de adobe, e aí a gente, né, para não fazer tanto, a gente delimitou essa horta, para que as pessoas visitassem a Casa Cor já entrando com aquele perfume, né, já sentindo o aroma, depois passando, caminhando, e se deparando com uma casinha meio que encantada, e aí aquela ideia Casa Cor, né? Lindo. E super bem iluminado, né, Fabiola? Esse tronco branco lá no fundo chama muita atenção, né? Essa árvore era uma mangueira e a gente fez umas 3 apresentações de tecido acrobático. As pessoas paravam ali para assistir, né, as meninas se apresentando, fazendo tecido, e era uma coisa muito... Legal. Que fez parte, né? Que legal. A gente brincou muito nessa área. Sofreu e brincou. Acho que ninguém passa por uma Casa Cor assim, só na suavidade, né? Estamos com vários amigos que estão fazendo Casa Cor em São Paulo.
É assim mesmo. É assim, é assim. Mas valeu, viu? Não tem nada que a gente não faça que você fala, nossa, valeu muito a pena. Eu acho que tem que passar por isso. E o pessoal pergunta, Fabiola, que depois de um casa-cor assim, que você pegou uma área enorme, isso traz retorno para você em termos de clientes? Traz alguns clientes da própria Casa Cor, né? Foi aquela casa do transplante, ela veio da Casa Cor, e aí eu não fiz uma casa, eu fiz duas. Aí você entra num condomínio, porque você entrou pela Casa Cor e acaba fazendo mais. Entendi. Então, super valeu, assim, Valeu, bacana. valeu sim. E aqui ficou a entrada, que a gente também trabalhou com algumas Washingtones, assim, que era para ser umas carnaúbas, mas não deu. É o que deu. Foi algo que a gente, vamos remeter, né, uma carnaúba, que tinha uma pegada mais nordestina. Genérica, vamos dizer assim. Tudo bem. Lembra um Aí pouco. fiz um espelhinho d'água. E esse piso, Gustavo, era a madeira ecológica. É tal da... E que aí deu super certo. As pranchas que imitam madeira, mas é feito de garrafa PET. Mas, assim, muito funcionou, foi aplicado rápido, sem sujeira. Foi, assim, para algumas situações eu digo, nossa, ele é perfeito. Aí, para algumas outras, eu já digo que não dá. Então, a experiência mostrou na Casa Cor que foi Mas muito você bom. falou que Casa Cor em Natal é mais à noite, é isso? Porque à tarde ela começa por volta das 4 horas, ela não bomba muito, ela fica muito pessoal de lá, e começa a escurecer onde a coisa começa a acontecer. É mais à trabalha noite. muito também lá, né? Por isso que você valorizou tanto a iluminação, né? Por ser visitado mais à noite, muito bacana. E por isso que você não percebeu o problema da madeira durante o dia. Eu sou Maria das Luzes, porque, olha, o projeto, como eu aprendi, né? A gente tem que ganhar esse jardim de dia e à noite, né? A gente tem que vamos usar, né? Então, eu trabalho muito com a iluminação. Em tudo que eu faço, eu acho que a iluminação, a irrigação em primeiro lugar. Aí, o restante entra como um fechamento. É isso aí. Porque hoje ele trabalha, ela trabalha, os filhos vão para a escola, não dá para ver o jardim durante o dia, né? Então, vai no jardim durante a noite, que é lindo. O jardim deve ser mais gostoso à noite, né? Pois é. Aqui é mais fresquinho. Mas você acredita, Martina, que nem por isso existem alguns lugares aqui, algumas serras, tem a Serra de Martins, alguns lugares são mais altos, são mais frios. A gente consegue até planejar espaços que tem também um foguinho de chão, já que é para assar um milho no São João. É verdade, É assar um milho. Legal. É muito bom. É muito bom. Legal. Aí, eu acho que a gente termina aqui. Nossa, perfeito. As minhas experiências, com a gratidão por vocês lembrarem de mim como aluna e que me dando essa possibilidade de compartilhar com os colegas aí aquilo que eu aprendi, né? Na prática. E, de repente, a gente pode estar sempre aprendendo. Obrigada a quem está me ouvindo. Mãe, tia, avó! Cachorros, olha aí, mandaram parabéns. Você não colocou seu Instagram, seu telefone? Aqui. Aí, agora sim. Faz um print screen aí, gente. Olha aí. Aí, muito lindo. Você é incrível, Léa. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho. Com muito orgulho, eu estou me despedindo dessa live aqui, da nossa amiga Fabiola Breda, que conheci ali pela primeira vez, praticamente, em Natal, onde que ela... Em Flor, né? Conhecemos ela primeiro no Flor, né, Fabiola? Então, muito tempo, né? Muitos anos. Aí depois organizou o Encontro Potiguar, curso que era para dar para 30 pessoas, aí ela arrumou 60 pessoas. Enfim, muito obrigado, de coração. Linha na pipa, viu, menina? Um abraço, Eduardo também está mandando um abraço aí. Um abraço ao maridão, aos filhos, a todo mundo ali. Será dado. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite.